Fala, guys, beleza? Tô gravando aqui hoje com o Guto. A gente vai falar um pouco sobre tecnologia, vamos falar um pouco sobre inovação também. Eu quero que o Guto se apresente um pouco para vocês. Você já me conhece, meu nome é Matheus Haas, eu sou o host desse podcast do Hackena Tech, que fico trazendo conteúdos sobre tecnologia, inovação, negócio, empreendedorismo, soft skills, hard skills para você, dev. E agora estou trazendo aqui o Guto. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo aí comigo. Obrigado, Matheus. Estou muito feliz de estar aqui e conversando com essa audiência que, de longe, é a audiência mais desejada hoje no mundo inteiro. Exatamente. Cara, primeiro aí, antes da gente iniciar esse papo, quero que você apresente um pouquinho, até para quem está nos ouvindo aqui hoje, te conhecer um pouquinho mais, saber das tuas empresas, teus negócios e principalmente do teu lado especialista aí, que também é o marketing, né, voltado. Por favor, te apresenta aí. Não, beleza. Cara, eu trabalho há quase 20 anos, comecei trabalhando com vendas numa loja da Claro, que ficava no Calçadão de Canoas. E aí, eu passava mais tempo no computador do que no balcão, porque eu adorava saber mais sobre os produtos para vender os produtos mais caros. Eu achava muito bacana conseguir fazer as melhores vendas e não a maior quantidade de vendas. Sim. Talvez para a loja que eu trabalhava não era tão bom, mas eu me divertia bastante nisso. E eu sempre quis trabalhar com comunicação, com marketing e tal. O caminho foi indo. Saí dali, fui para outra loja e tal, mas não era bem o que eu queria. Até que um dia eu entrei numa agência de publicidade pela primeira vez, assim, lá em Esteio. Eu olhei aquele negócio e falei, porra, que legal, a galera trabalha sentada aqui. Esse negócio é bacana. E aí, ali eu entrei no mercado da comunicação. Fiquei 1 ano e pouco e aí, eu já tinha batido o teto e, cara, a gente fazia uma comunicação offline, né? Era muita coisa impressa. Que ano foi isso? Isso, nós estamos em 2007, 2008. E aí surgiu uma oportunidade por um amigo de trabalhar na PM Web, que era uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, mas que era muito interessante porque eles trabalhavam tudo com digital, site, software. Não tinha a menor ideia do que era aquilo, a não ser como usuário. Fui parar lá, conheci o pessoal. Consegui convencer eles, depois de muito tempo, de entrevista, a me contratarem. E eu fui lá atender os clientes. E aí eu caí, cara, em 2008, junho de 2008, nesse processo que hoje a gente chama de transformação digital. E ali eu comecei a ver como que a tecnologia de fato transformava os negócios. Então a gente pegava clientes, na época eu atendia muitos clientes hoteleiros, né? E para um hotel, a internet e os sistemas, eles são vitais. Muitas pessoas nem sabem, mas a gente conhece a internet comercial lá a partir de 95, mas os sistemas de distribuição globais de hotelaria e turismo são muito mais antigos. Porque como é que o cara viajava daqui e ia pro Japão antes da internet? Tinha que ter um sistema que conectasse tudo isso, aqueles sistemas tela preta, sabe? COBOL. Exatamente. E aí, isso já existia. Só que o modelo de distribuição ele era altamente intermediado. E a gente ajudava os caras a desintermediar o modelo. E aí entra um ponto que eu acho que vale a pena a gente abordar aqui, que é todas essas histórias que vêm desde esse negócio lá em 2008, passa nesses meus 14 anos e os negócios que a gente tem e tal, ele está muito ligado com usar a tecnologia aplicada a negócio. E é uma provocação que eu acho que quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando, pô, o que eu posso contribuir com a galera lá? Eu acho que eu posso falar sobre 2 coisas que eu conheço, que é oportunidade e negócio. Legal. Então, cara, isso que a gente quer ouvir. O dev hoje, ele é o recurso mais escasso da face da Terra, né? Dev vale mais do que ouro, já que o Silvio Santos se ensinou que ouro vale mais que dinheiro, né? Então dev vale mais que ouro. Só que o dev que está orientado a negócio, que se dedica a estudar a oportunidade e criar solução a partir de problemas reais, cara, esse aí... Isso eu quero que tu aborde um pouquinho melhor. A gente sabe hoje, né? Eu tenho uma comunicação bem direta com o dev, meu background de dev, né? Comecei como dev, hoje sou diretor de TI, sou CTO de algumas empresas, lidero um monte de pessoas e geralmente, né? A gente fica falando de dev para dev e eu fico transmitindo essa mensagem, né, da importância de entender de negócio, né? E muitas vezes cria-se uma dificuldade, uma barreira de entender, tá, mas... o que a empresa está me pedindo são os hard skills, né? São conhecimentos mais em Oracle, em Java, em SQL, em PHP, na linguagem que for, né? Por que entender de negócio é importante para o dev? Qual é a tua visão em relação a isso? Cara, de forma bem simples, assim, os comandantes das maiores empresas do Brasil hoje são devs. A gente viveu a fase que eram engenheiros, a gente viveu a fase que eram administradores. Advogados, hoje são dev.
Tem um amigão que é o Ricardo Basaglia, que ele é o CEO da Michael Page no Brasil. Provavelmente é o cara de RH mais seguido no Brasil. Aliás, ele é o cara de RH, o headhunter mais seguido do Brasil. Ele também se auto-intitula o maior headhunter do Brasil, mas é porque ele tem quase 2 metros de altura. Né? Mas ele tem um podcast muito legal chamado Lugar de Potência. Lançou um livro agora chamado Lugar de Potência. Ele é um dev. Que loucura. O CEO da Michael Page, cara. Que é a maior empresa de recrutamento do mundo. Beleza, pausa aí. Qual o banco brasileiro que mais se destacou nos últimos tempos? XP. Ah, não é banco? Tá bom, beleza. Liberdade poética aqui. Até é banco hoje, né? Mas XP. O Benchimol sai, vai pro conselho. Quem é que assume? Um dev. A nossa empresa, né, a PMWeb, foi fundada pelo Tarek. O que o Tarek fazia? Desenvolvia aos 16 anos. Hoje nós temos 3 negócios, líderes nas 3 áreas que a gente atua, mais de 500 pessoas no time. Dev. Então, legal. Tu pode ser um dev e ter uma carreira fenomenal só no hard skill, mas indo pro soft skill... Abre-se um leque, né? Aí que tá. Eu entendo que dev é, de longe, a linguagem, né, e a maneira como as coisas se desenrolam hoje, mas não muda o fato que empresas são negócios. Então, se você já entende dev, que é a parte mais difícil, vamos olhar um pouco para negócio, porque aí que moram as oportunidades. E principalmente a visão que eu tenho, né, falando com bastante gente de fora, assim, né, e principalmente dessa leva, não digo antiga, mas eu vou dizer assim, diferente de CEOs, de presidentes, né, de sócios de empresa, que não são devs, são administradores, né. A dificuldade que eles têm de aprender sobre tecnologia. É mais difícil, eu vejo, né, eles entender sobre tecnologia do que o dev entender sobre negócio. Né? Então, o que dá também, talvez, uma vantagem para o dev ir atrás, né, disso e se especializar, né? Entender mais sobre isso e começar a ir na frente, né, dessas pessoas também. Né? Eu acho que é de 2009, 2010, aquele filme A Rede Social, que conta a história do Facebook. E tem uma passagem lá que quando tem aquela confusão dos irmãos Winklevoss e o Zuckerberg, né? Porque o Zuckerberg era o dev que foi chamado para fazer aquilo. E ele começa a ver que, não, cara, espera aí. O valor tá em mim, em fazer isso acontecer. E aí, claro, ele hoje continua sendo CEO. Né? Se a gente olhar a trajetória do Zuckerberg, ele é muito criticado. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver muito eu falando que se gasta dinheiro demais no Facebook. Mas isso nunca é uma crítica ao Facebook, né? É sempre uma crítica a quem está gastando dinheiro. Claro. E ele é um CEO que está tocando uma empresa do tamanho que ele está há uma quantidade de tempo. Próximo agora, 2024, a gente chega em 20 anos. Cara, é uma trajetória muito rara. Né? A gente tem no Google o Larry e o Sergey que criaram, logo em seguida eles chamam Eric e Smith. E aí depois eles reassumem, mas aí logo em seguida vem o Sanjay Pichara, acho que é o CEO hoje. Então, cara, é o dev que foi para negócio, né? Dá pra falar do Bill Gates, do Satya Nadella também, mesma coisa. Né? Exatamente. Então, assim, é uma oportunidade que abre. Até porque, sem dúvida nenhuma, é mais fácil entender de negócio que de programação. Mas é preciso querer entender também, porque não é simples. Não é tão fácil entender o mercado, entender as possibilidades, como as oportunidades se orientam, quais as tecnologias que vão estar em ascendência. Por exemplo, uma coisa que eu uso muito isso. Eu acompanho os relatórios das grandes empresas de consultoria. Para mim, a número 1 é a Forrester, mas sempre tem ali o pessoal que gosta do Gartner também. Cara, entender quais são as áreas onde vai ser mais investido dinheiro nos próximos anos para orientar uma escolha de carreira para as empresas que estão posicionadas dessa forma, é um uso de estratégia para tomada de decisão da carreira, onde talvez tu vai ir para um lugar que te pagam mais. Só que esse lugar, cara, se tu entende negócio, tu vai avaliar, cara, isso aqui não tem futuro. Vamos dar um exemplo. A gente tá vendo uma onda de demissões em startups que levantaram dinheiro. Aí o cara tava lá muito bem posicionado numa empresa, vem uma outra empresa e oferece o dobro pro cara. Pô, é difícil dizer não pro dobro, né? Mas se você é dev, você escolhe onde você trabalha. Se você é um dev bom, você escolhe entre as melhores opções para trabalhar. Aí você recebe uma proposta, oferece o dobro. Cara, você tem que analisar a empresa.
Você não pode só aceitar, né? Uhum. Aí você olha, o negócio parece não fazer sentido, não parar em pé. Talvez seja a voz da consciência falando pra você. Eu quero fazer um paralelo com o que você está falando também. Não querendo puxar a brasa pro meu assado aqui também, mas, Não, mas puxa eu aí. lancei um curso recentemente, né, que é o Hackena Tech, onde a gente fala bastante sobre uma virada de chave de mentalidade nos desenvolvedores, né, para levar a sua profissão a sério, né? A gente fala muito sobre a diferença entre ter um hobby, né, de gostar de programar e levar a sua carreira a sério, né? Então, estudar o Gartner, estudar as tendências de mercado, né? Ser um profissional, existe uma grande diferença entre ser um amador e ser profissional, né? A gente aborda bastante isso no Hackena Tech. Para dar essa recheada também que eu chamo, né, que eu boto dentro num saco de gato chamando de soft skills. Mas na verdade é muito mais do que isso, né? É uma bagagem profissional pro dev, né? E eu defendo bastante isso que tu tá falando também sobre trazer esse olhar de negócio voltado, né, pro desenvolvedor, dele entender não só do mercado, né? Do mercado a gente tá até tipo, poderia ser por um desenvolvedor um pouquinho mais sênior, né, mas da pessoa júnior, né? O júnior e pleno, que está dentro da empresa, né? Ele pode ter um olhar de negócio para a empresa que ele está também, né? De contribuir no produto, de contribuir no time, de contribuir com os colegas, de contribuir no futuro, né? Na inovação daquele produto também, né? Porque não tem pessoa talvez mais capacitada para fazer isso do que o próprio dev, né? E aí eu queria já te fazer uma pergunta também em relação a isso. Como é que nas tuas empresas hoje, né, nas empresas que tu investe também, como é que tu seleciona essas pessoas, né, que vão tocar o desenvolvimento, que vão tocar o futuro, entre aspas, né, do teu produto, do teu negócio? Quais são as principais habilidades que tu vê nessas pessoas? Eu gosto do tema do soft skills. Eu conheci a Carol lá da Santé. E ela faz uma proposição bem interessante, que é a gente mudar de soft skills para people skills. Uhum. Porque quando a gente fala soft, pode parecer para quem está nos ouvindo que é leve ou simples. Mas não é, cara. Boa. Não é? Eu lembro da gente tinha um desenvolvedor nosso, a gente tinha que fazer um treinamento em São Paulo, isso aí em 2008. Aí o cara foi para São Paulo com a gente. Tava lá os usuários sentados na sala. E o cara travou. O cara passou mal. Acredito. O cara se enfiou no banheiro Acredito. e ficou o tempo inteiro no banheiro. Eu imagino, tipo, se a situação foi ruim, imagina pro cara. Imagina pro cara, com certeza. Imagina a pressão psicológica Com pro cara. certeza. E aí tem uma informação sobre as people skills que faz sentido. O medo de falar em público é maior que o de morrer. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Será que dá pra gente a gente ter uma carreira que vai ter uma ascensão e a gente vai se desenvolver se eu basear ela somente nos meus aspectos técnicos? Uhum. Ah, não, mas eu não quero ser gestor. Ninguém tá falando que é pra tu ser gestor. Perfeito. Ninguém tá falando isso. Mas tu ir lá e tu defender na frente de outras pessoas o teu trabalho, A tua carreira, teus projetos. isso não é ser gestor, isso é desenvolver esses people skills. Ah, não, mas eu tô aqui, eu gosto de ficar no meu quarto, com a luz Não gosto que ninguém me interrompa. meio né? apagada, não sei o quê. Cara, beleza. Isso te leva até um patamar. Perfeito. Ou você vai ter uma carreira de contribuidor individual, que você faz sozinho. Beleza. Mas daí a gente não tá falando de empresa. Uhum. A gente tá falando de uma pessoa muito talentosa. Eu acho que se a gente compara com o esporte, é bem interessante. Quando a gente olha para os atletas mais bem-sucedidos do mundo hoje, invariavelmente tu vai cair no Cristiano Ronaldo. Uhum. Cara, o Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida no Instagram no mundo. O único perfil que tem mais seguidores que ele é o perfil do @ do Instagram mesmo. Uhum. Cara, o Cristiano Ronaldo, ele é especialista em redes sociais? Não sei. Mas ele é o cara mais seguido no mundo. Ele faz os melhores contratos, as melhores ações de marketing no mundo. Beleza. Mas onde é que ele gasta o tempo dele? Treinando. Uhum. Tu olha pra ele e fala, pá, esse cara nasceu com um dom. Não, esse tu olha pro Messi. Exato. E aí tu falou uma coisa, levar a carreira mais profissional. Cara, Esse cara leva, né? dá pra tu ser o Ronaldinho Gaúcho e ter ganho todos os títulos que disputou, menos o Mundial, e você se divertir e tal, beleza. Mas o Ronaldinho teve um determinado impacto porque ele tinha um talento e ponto. Agora, o Cristiano é o cara que é o profissional. É o cara, ele é um profissional acima de qualquer outras coisas.
Então, é legal essa figura que facilita pra gente fazer uma análise e entender que tipo de trajetória a gente quer. Eu tive numa palestra de um corredor de Fórmula 1, o Nico Rosberg. Uhum. Nico Rosberg corria na Mercedes e ele era colega do Hamilton. E ele queria ganhar do Hamilton. E ele ganhou. Foi campeão mundial. No dia seguinte, ele se aposentou. Eu assisti a palestra dele no Web Summit. Cara, era tão complexo aquele negócio que ele queria ganhar. Mas o Hamilton tem, se não me engano, 7 títulos, né? Por aí. Então, o Hamilton é um profissional. Exatamente. Ele estava comprometido com a consistência na vitória dele. E aí, tem uma outra coisa que a gente nota, que é bem importante a gente avaliar, a gente vem numa cultura que não é preparada para dar certo. Augusto, por que isso? Eu sempre gosto, vou voltar no esporte, eu adoro esporte. O que a gente faz quando tem as Olimpíadas e o Brasil ganha medalhas? Cara, é uma comoção e as pessoas parecem não estar preparadas para a medalha de ouro. Aí tu olha outros países que tem uma estrutura, um aporte, uma complexidade muito maior no esporte, os caras vão para lá para ganhar a medalha de ouro. E o que vem depois da medalha de ouro? Bom, vem a próxima medalha de ouro. Mais treino. Vem defender o título mundial e tal. Então, isso serve para a carreira da gente. Às vezes a gente faz uma coisa e dá muito certo. Cara, não, eu fiz isso e ponto. Se aposenta. Não, velho, não. Consistência. Uhum. Consistência. E isso serve pra gente analisar a carreira. E isso são os soft skills, o people skills. Tu construir uma rede de networking. Cara, isso vai te ajudar absurdamente. Ah, não, mas eu não vendo nada pra ninguém. Cara, networking não tem nada a ver sobre vender algo pra alguém. Naquela hora que tu tiver que desenrolar um problemão ali, ou tô com uma tecnologia e eu não domino tal problema da tecnologia. Tá, mas tu conhece alguém dessa empresa? Tu precisa motivar alguém a te ajudar também, né? Cara, os eventos de tecnologia são uma excelente oportunidade para desenvolvimento de networking. Mas aí o cara que está nos ouvindo, o cara que quer dar uma virada na carreira dele, quantas vezes ele tirou do bolso para ir no evento? Ou sim, ele não esperou a empresa pagar para ele, né? Ele falou e desembolsou, ele apostou na carreira dele. O compromisso dele é com quem? Não. É com ele ou é só com a empresa? Isso eu acho que é muito legal tu trazer, porque eu vejo muito, sabe? Até tem que cuidar, né, da maneira que fala aqui, mas eu vejo muito essas big techs, né, startups, elas mimando os desenvolvedores, né, sem falar dessa parte, né, de puff, né, desses mimos gerais. Puff colorido assim, e chocolate. Tirando puff colorido e chocolate. Cerveja, né? Cerveja também de graça no escritório. Mas no sentido de não precisar ir atrás da sua carreira, né, não precisar trabalhar em cima da sua carreira, que é isso que a gente está falando, né, de ser um profissional, né, por causa dessa alta demanda que existe hoje, que a gente continua dizendo, né, e o dev continua ouvindo na cabeça que ele é mais raro do que ouro, ele vale mais do que ouro, né, ele acha que não precisa cuidar da sua carreira, ele acha que não precisa ser um profissional. É isso que eu passo diariamente, né, vendo as pessoas, fazendo mentoria com os desenvolvedores, né, e pensando nisso também, eu queria te fazer uma pergunta que eu me lembrei agora. A gente está falando sobre tecnologia e a gente estava falando sobre produto, sobre inovação, né? Eu acho muito curioso que é o seguinte, né? Que a gente não pode ser um apaixonado pela solução. Eu acho que a gente tem que ser um apaixonado pelo problema, né? Porque a solução, ela muda de tempos em tempos, né? O hard skill, ele muda de tempos em tempos. O hard skill, ele fica obsoleto mais fácil do que o people skill, por assim dizer, né? E outras habilidades. Mas a tecnologia, hoje, a maneira como a gente conhece de inovar, trazer inovação para o mundo, é através do o que a gente chama de tecnologia, é a programação, são as linguagens de programação, né? É o cloud, né? etc, etc. São sites, né? Os aplicativos, etc. Mas isso também pode mudar no futuro próximo, né? Como é que tu enxerga isso? Porque tu passou pela transformação digital, né? Tu acompanhou essa mudança que tinha, né, um establishment na época, tinha uma maneira que se fazia, que se entregava a inovação, e a gente na época se falava de tecnologia, né? E hoje o que a gente fala de tecnologia é diferente, né? Pela tua experiência, o que tu pode dar de recado para os desenvolvedores, né, para eles sair um pouco do conforto assim de achar que a tecnologia é o que eles fazem hoje e eles não precisam estudar mais nada, não precisam aprender sobre negócio para aprender sobre tecnologia? Essa pergunta é muito boa, Matheus, porque eu gosto muito de fazer comparações com outras coisas. Vamos lá. Vamos para comida. O desenvolvedor é o mais desejado, estamos de acordo. Tá. O que isso faz com que mais pessoas queiram ser desenvolvedoras?
Perfeito. E a gente vai ter cada vez mais desenvolvedores. Mas a demanda cresce mais do que a capacidade. Beleza, mas vai ter mais. Tá, então vamos para um exemplo. Lembra das paletas mexicanas? Lembro. Tá bom. Lembro. Aí, antes ou depois, eu não lembro, tinha as brigadeirias. Lembra? Que era brigadeiro disso, brigadeiro daquilo, brigadeiro... Beleza. Aí veio, aqui em Porto Alegre, a gente tem a onda do cookie, do brownie, do não sei o quê. As pessoas estão... Qual é o problema delas? Elas estão buscando a autoindulgência. Eu quero um doce... Eu lembro até que teve uma rede, não sei se tu vai lembrar, abriu em São Leopoldo, que fazia umas sobremesas que eram extremamente instagramáveis, cheia de chocolate, cobertura, não sei o que e tal. Meio que inspirada naquelas sobremesas do Paris 6. Eram uns negócios que não tinha como imaginar que alguém ia conseguir comer aquilo sozinho, né? As pessoas estavam procurando aquele tipo de experiência. Esse era o problema. Só que se tu te apaixonasse pela solução, que era uma coisa só, tu poderia dar certo em determinado momento, mas tu quebraria logo em seguida. Quer parar por aí. Exatamente. Quem se concentrou, as pessoas precisam de uma autoindulgência, elas querem isso e aquilo. O cara, não vou fazer uma solução, eu vou jogar em todos. Por que isso é importante? Porque, não, beleza, a próxima onda é mobile. Ponto. Tá, daí quando tu vai ver, tá todo mundo no conversacional. Tá todo mundo no app. Não, mas isso aqui... Não, cara, não. Tem uma coisa que não muda na transformação digital. O cliente continua sendo a parte fundamental. Ele continua querendo. Seja o teu cliente, o cliente B2B, seja o cliente usuário, seja o cliente final. A gente está aqui, a gente está nos ouvindo. O que é importante para ti nesse podcast? Que a audiência queira te ouvir. Que a galera queira recomendar. Ouvi, foi muito bom e tal. Se a gente não tivesse servindo a audiência, cara, não adianta a gente ser apaixonado pelo podcast. Exatamente. O podcast é uma maneira da gente entregar conteúdo hoje. Exatamente. Se tiver uma melhor semana que vem, a gente vai para outra. Exatamente. E isso diz muito sobre essa capacidade de estar aberto a essa troca. E muitas vezes a gente vê que isso falta. Eu vou te dar um exemplo que eu usei. Eu fui dar uma palestra para o time de vendas Enterprise da Oracle. E eu usei o exemplo do e-commerce, né? A galera de tech mesmo. Quando tu fecha o olho e pensa num e-commerce, que imagem vem na tua cabeça imediatamente? Magazine Luiza. Mas o que vem? O que tu enxerga? Site. Beleza, era essa a resposta que eu queria. Tá. É um site, né? Quantos % da audiência hoje do Magazine Luiza provavelmente é no site, no desktop? Nem 25%. Nem 25%. Tá, beleza. Então agora o que vem imediatamente na tua cabeça? O e-commerce, o mobile site. Beleza. Onde é que está a maior conversão? No mobile. No mobile site, que o cara acessa no browser, ou no aplicativo? No aplicativo. Bom, então agora quando tu pensa em e-commerce, tu pensa no site, no mobile site e no aplicativo. Só que a maior parte do varejo online brasileiro é dentro do marketplace. Aí tu tem um outro problema, que é as pessoas estão comprando mais quando tu analisa a conversão numa live. E além da live, tu tem o chat commerce, que é a compra pelo WhatsApp. Como é que tu organiza isso do ponto de vista de tecnologia? Tu tem que ir para um caminho novo hoje, que não é nem mais omnichannel, eles chamam de headless commerce, onde tu integra tudo isso. Então o que acontece? Quem está apaixonado por uma solução, cara, já não atende mais quase nada. Já é. Então a provocação que fica aqui é o seguinte: você está preocupado para o que o cliente precisa e para onde o mercado vai, ou só para aquilo que você domina hoje? Porque talvez você esteja dominando muito menos do que o mercado precise. E quem está com o olho ali na frente, nessa competição que vai ter cada vez mais de dev, vai ter muito mais oportunidade para gerar negócio. E eu acho que é isso que a gente quer provocar. Porque o dev, eu continuo achando que é o mais valioso do que o ouro, mas o dev que olha para negócio e que está atento à oportunidade, esse cara, ele tem um futuro brilhante. Daqui a pouco é o próximo CEO. Pessoal, tá acabando o nosso tempo aqui. Queria te agradecer imensamente aí, Guto. Espero que a gente consiga falar outras vezes aqui. O assunto estava muito bom. Pena a gente vai ter que acabar aqui em breve. Que pena. Mas te espero ter outras vezes aqui também. Só pra gente finalizar antes aqui, eu queria já aproveitar e dizer o seguinte. Esse podcast é feito para devs, né? A gente traz conteúdo para eles, pra gente provocar os devs. E eu quero uma indicação tua agora. Quem que a gente pode trazer aqui, um conhecido teu, que a gente possa usar para provocar os devs também?
Cara, vou te dar aqui um nome que é o Rafael Martins. Ele é o founder do Club Share, que ele tem um modelo de ensino, né, que é o Community Based Learning, e ele faz com que as pessoas aprendam em conjunto. Eu acho que ele vai te ajudar, porque junto com o teu propósito de usar os soft skills para mudar isso, acho que vai ser fenomenal trazer ele, essa trajetória dele a partir do ensino, no campo Legal. da comunicação, mas que vai provocar o dev, a importância de ir além do que só o código. Legal, beleza. Muito obrigado, meu velho. Valeu aí. Um abraço.